Hello, Teacher Marcelo Franco here para mais uma aula aterrorizante para você em homenagem ao Halloween. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Vamos para a nossa aula número 3, galera. Estamos estudando aquele verbo que é básico, mas que muitos alunos meus ficam com o joelho tremendo, com as perninhas tremendo, quando ouvem o nome deste verbo. E em homenagem ao nosso Halloween, vamos então estudar mais sobre esse verbo. Qual é o verbo, professor? Vou mostrar para vocês. É o verb to be, galera. E como todo filme de terror que não tem fim, tem parte 2, parte 3, parte 4, parte 1000, a nossa maravilhosa aula. Quem tem medo do verb to be está na sua part 2. Olha que maravilha. Gente, eu vou explicar para vocês quais são as principais dificuldades que as pessoas têm com o verb to be. Vamos começar então, gente, com a primeira dificuldade, que é que o verb to be em inglês, quando ele é passado para o português, ele tem 3 significados. 2 deles, gente, são bem conhecidos por vocês, tá? Se fala, por exemplo, que o verb to be, ele significa ser e estar. Muitos de vocês talvez não conheçam essa informação que eu vou dar para vocês. Mas o verb to be, ele também raramente tem o significado de ficar. Então, galera, o que acontece para nós brasileiros é que a gente tem que lidar com um verbo que é 3 em 1. E toda vez que você se deparar com esse verb to be, você vai se perguntar se ele é ser, se ele é estar, e muito raramente se ele é ficar. É mais esses dois aqui, o ser e o estar. O falante que já é fluente, que já está no nível avançado, ele já consegue, ele já pensa em inglês e isso não é uma dificuldade para ele. Mas para quem está começando, isso pode ser uma dor de cabeça. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de cada um para que a gente possa se situar. Quando o verbo to be é ser, quando ele é estar e as raras vezes em que ele é ficar. Olha só, gente. Aqui eu vou dar 3 exemplos para vocês. Primeiro, vamos localizar o verbo to be. Ó, aqui. Ó, o verbo to be aqui está no formato am. Ó, olha o verbo to be bem aqui, ó. Ó, am. E aqui, para nossa sorte, ele está no formato be. Aqui ele não está sendo sonso, né? Bem aqui, ele está sendo muito sonso, porque o que isso tem a ver com isso? Nada, não é? Então, quando você se depara com o verbo to be numa frase, você vai se perguntar no início, ó, I é eu. Aí você vai se perguntar, é verbo ser e estar, né? Então pode ser eu sou ou eu estou. Uma grande coisa para vocês, gente, uma grande dica. O verbo to be só vai ser ficar, só vai ter essa hipótese quando ele estiver nesse formato aqui, quando ele não estiver sendo sonso, quando ele for be mesmo, né? Então, aqui a gente vai colocar as 3 opções: ser, estar e ficar, tá? Então, aqui em cima não é o caso, ele não é be. Então, a gente vai ficar apenas com 2 opções. A mesma coisa vai acontecer na frase I am sick, né?
Ó, vai poder ser eu sou ou eu estou, certo? Vamos analisar então o restante da frase. Quando você fala aqui a teacher, lembra? Ah, o que é o nosso a mesmo que nós estudamos? É o nosso artigo, um ou uma, né? E teacher é o quê? Depende, pode ser professor ou pode ser professora. Bora bater o martelo aqui e colocar professora. Vamos colocar professora aqui, né? Bem, a gente já sabe que não vai poder ser um aqui, né? Ó, porque é uma professora, eu sou uma professora ou eu estou uma professora? Muito estranha essa construção de baixo. Eu estou. Então, nesse caso, o verbo to be, ele é o verbo ser. Ó, I am a teacher. Eu sou uma professora, certo? Vamos ver o nosso segundo caso. I am, eu sou. Aqui está mais fácil, gente. Ó, eu sou, eu estou. Sick, doente. Bem, a pessoa pode até dizer que é tantando as ideias, né? Eu sou doente. Mas eu não vou usar nesta acepção. Eu vou usar na acepção da pessoa que está com febre, né? Que não está se sentindo bem. Aqui fica melhor eu estou doente. I am sick, né? Ó, eu estou doente. Então, nesse caso, o verbo to be, ele é estar. Agora, nessa frasezona aqui, que eu não quero que você se preocupe, por quê? Gente, o verbo to be vai ser ficar em casos raros. E geralmente em frases um pouquinho mais complexas. Então, eu vou explicar para você, ó. I will, eu vou. Eu vou. Futuro. A gente vai estudar isso no futuro. Eu vou ser, eu vou estar ou eu vou ficar. Vamos ver. Very happy. Very é muito. Happy é feliz. If you pass the exam. Se, olha o nosso you aqui que a gente estudou na aula passada. Se você, o que é pass? Parecido com português, né? Se você passar, pass the exam. Passar o exame, passar o exame. Que estranho, né, professor? Passar o exame. Esse exam não é exame daquele exame que a gente faz, exame de fezes, urina. Não. Esse exam, ele está mais para a prova, né? Passar a prova, passar a prova não, passar na prova. Ó. Então, eu vou ser muito feliz, eu vou estar muito feliz ou eu vou ficar muito feliz? Aqui sim, o verbo to be, eu vou ficar muito feliz se você passar na prova. I will be very happy if you pass the exam. Então, como você vê, é um verbo complexo, mas você que está no início vai aos poucos, gente, isso é aos poucos, com leitura, com persistência, com perseverança, para aprender isso aqui, tá bom? Agora, vamos para o assunto desta aula, que é making questions. Na aula anterior, nós estudamos o verbo to be na forma afirmativa e negativa, com as suas contrações. Então, vamos fazer uma rápida revisão para a gente fazer um wrap-up do que a gente já sabe. A gente sabe, por exemplo, que o verbo to be, se eu quiser dizer assim, eu sou ou eu estou, a gente vai falar assim, I am, certo? Ou então eu posso fazer na forma contraída,
I'm. Eu posso também fazer a negativa. Eu não sou. I am not. Posso também fazer como? Fazer essa contraída aqui. I'm not. Certo? Isso foi o que nós estudamos sobre eu sou, eu estou. Eu não sou, eu não estou. Certo? Nós estudamos também o you, né? Você é, você está. Lembra? You are, né? Estudamos a contraída, your, lembram? E aí nós estudamos também a negativa. Ficaria you are not. E aqui, quando a gente fala da parte da contração, lembre disso, né? Aqui você pode brincar com o verbo, galera. Você pode, por exemplo, fazer a forma contraída juntando o you com o are, como você está fazendo aqui, ó. Your. Tá vendo? Então, ficaria como nesse caso? You're not. Estão vendo? Agora, se você quiser, você pode juntar o are com a partícula not. Aí vai ficar como? You aren't. Certo? Então, tudo isso nós estudamos na aula passada. Agora nós vamos aprender a fazer perguntas, né? Professor, como é que eu faço uma pergunta? Tipo assim, ó, I am, eu sou. E se eu quiser dizer, professor, eu sou, como será que eu faço? Aqui você tem you are, você é. Professor, e se eu quiser falar, você é? É isso que nós vamos estudar agora. Gente, é muito simples, muito fácil e muito gostoso. A primeira coisa que a gente faz é localizar o verbo to be, que aqui ele está sendo sonso, né? Olha aqui, ó, o verbo to be bem aqui, ó, o am. Tá vendo? Lembram que nós estudamos? O I. Vamos lembrar o que nós estudamos? O I, ele era o quê, galera? Ele era um pronome. O verbo está aqui, que é o verb to be. Sonso. Ele está nessa forma am. Aqui em you are, olha o you aqui. O you é o quê, professor? O you é o nosso pronome. Logo, o nosso verbo vem logo depois, ó. De novo, sonso, ó. Are. You are. Tá aqui o nosso verbo to be, tá? Vou até colocar o Vzinho aqui, ó. Tá aqui o nosso verbo to be. Certo? O que a gente vai fazer para fazer pergunta? É muito simples, muito gostoso e muito maravilhoso. Você vai pegar esse verbo to be e você vai colocar atrás do sujeito, atrás do pronome, de forma que vai ficar assim, ó. Am I? Exemplo. Imagina que eu queira dizer assim: eu sou o Marcelo. Perdi a memória. Eu sou o Marcelo. Como é que eu falaria isso em inglês? Eu falaria assim, ó. Am I Marcelo? Vocês lembram que esse ozinho aqui, que geralmente tem em português, ele não aparece no inglês? Então ficaria assim. Am I Marcelo? Eu sou o Marcelo? Da mesma forma, se eu quiser fazer com you are, eu vou pegar o are, que é o verbo to be, e vou jogar para trás do meu pronome, do meu sujeito. Vai ficar como? Are you? Por exemplo, vamos fazer um diferente? Bora colocar ele como está.
Você está doente? Lembra como é doente? Sick. Como é que eu vou falar? Você está doente? Are you sick? Ó, você está doente? Are you sick? Pegaram? É muito simples, muito fácil, galera. Vamos repetir? Vamos lá. Na forma afirmativa, I am, você vai falar I am. Quando você for fazer a pergunta, você vai perguntar am I? Repita. Am I? Am I? Vamos agora com you, né? Você é, você está. Repita. You are. Quando eu passo ele para a interrogativa, vira are you? Vamos repetir? Are you? Are you? Vamos treinar aqui, ó. Eu sou Marcelo? Am I Marcelo? Agora faça a pergunta com seu nome. Muito bem. Vamos perguntar, você está doente? Vamos lá, como é que vai ser? Are you sick? Are you sick? Muito bem. I. A resposta é com you. Simples isso. Saída e voltar à sua forma original. Eita, o professor Marcelo não mudou a frase.